Comecemos então pelo tema 998. É o AR959620. Um assunto assim bastante delicado. A revista íntima em visitantes de presídios. Qual foi a linha que o STF definiu? Olha, o ponto central, o cerne da decisão é a proibição mesmo. Proibição categórica da revista íntima que possa ser ah, vexatória ou degradante. A gente está falando daquela que envolve tirar a roupa à força, toque íntimo ou até introdução de objetos. Coisas assim. O tribunal foi muito claro. Qualquer prova conseguida desse jeito é ilícita, ou seja, inválida juridicamente falando. Tem uma ressalva, claro. Uma ordem judicial específica, bem fundamentada para um caso concreto, mas a regra geral é proibir. E um detalhe crucial, essa regra vale daqui para frente, tá? A partir da publicação da ata do julgamento. Não volta atrás para invalidar tudo que já passou automaticamente. Hum, isso na hora já levanta a questão da segurança, né? Se a revista vexatória está proibida, como é que fica o controle para não entrar coisa proibida nos presídios? Dá para barrar a visita de alguém suspeito? Sim, sim, essa preocupação foi considerada. A autoridade lá do presídio, o diretor, enfim, continua podendo impedir a visita. Só que Não pode ser de qualquer jeito, imagino. exato, não pode ser arbitrário. Precisa ser formalizado por escrito e baseado no que o STF chamou de indícios robustos. Indícios de que o visitante está escondendo algo ilícito. E esses indícios não podem ser tipo achismo, né? Tem que ser concretos, verificáveis. Informação de inteligência, talvez, denúncia que foi checada, um comportamento muito suspeito na abordagem inicial. A justificativa tem que ser forte. E aqui a coisa fica ainda mais interessante, porque a decisão também aponta um caminho para tentar conciliar segurança e dignidade, que é usar a tecnologia, certo? Correto. Essa talvez seja a parte mais propositiva da decisão. O STF deu um prazo, 24 meses, a contar do julgamento, para todos os presídios federais e estaduais instalarem equipamentos de inspeção que não sejam invasivos. Tipo o quê? Inclui scanners corporais, aqueles body scanners, sabe? Pórticos detectores de metais, raio-x para bolsas, objetos. E o tribunal foi além. Determinou que o Ministério da Justiça e os estados usem dinheiro de fundos específicos, Fundo Penitenciário Nacional, Fundo Nacional de Segurança Pública, para comprar ou alugar esses equipamentos. E para dar prioridade a isso no orçamento. Quer dizer, não é só proibir, é uma ordem para investir em alternativa tecnológica. Qual o objetivo por trás disso? Uma determinação tão específica. O raciocínio ali na decisão é que a tecnologia pode ser um meio mais eficaz e, o que é crucial, mais respeitoso para fazer a inspeção. A ideia é a proteger agentes, detentos, garantir a segurança do lugar e, ao mesmo tempo, preservar a dignidade de quem visita, né? Evitar constrangimento, abuso. É uma tentativa de modernizar, padronizar os procedimentos, sem tirar a autonomia dos estados, mas definindo um padrão mínimo ali, baseado na tecnologia. Mas é a realidade, né? A gente sabe que implementar tecnologia pode demorar, pode falhar. O que acontece se um presídio não tiver o scanner? Ou se o equipamento quebrar? A revista íntima vexatória volta a ser permitida nesses casos? A decisão pensa nessa hipótese sim. Mas, olha, com muitas restrições. Na falta ou falha do equipamento, a revista íntima anual só seria possível em caráter, assim, excepcionalíssimo. Precisaria ter aqueles mesmos indícios robustos de que a pessoa leva algo proibido, uma justificativa escrita detalhada para aquele caso específico e um ponto essencial, a concordância voluntária expressa do visitante. Ah, tem que concordar. Sim, e mesmo com o consentimento, a revista manual não pode ser vexatória. Tem que ser em lugar reservado, por pessoa do mesmo gênero e, preferencialmente, se precisar tirar roupa ou for mais invasivo, por um profissional de saúde. Além disso, tem que seguir protocolos nacionais e só vale para adulto capaz de consentir. Entendi. E tem duas consequências importantes aí. Se o visitante não concordar com essa revista manual excepcional, a visita pode ser impedida, mas tem que justificar por escrito. E qualquer abuso, qualquer excesso nessa revista excepcional gera responsabilidade para o agente civil, penal, administrativa e ainda torna ilícita qualquer prova que eventualmente achem.
Nossa, é uma rede bem complexa de condições. E como fica a situação de criança, adolescente ou pessoa com deficiência intelectual que vai visitar parente preso? Eles não podem dar esse consentimento, né? Para esses grupos, a revista íntima no visitante é proibida, totalmente vedada. A solução que o STF indicou é a revista invertida. Revista invertida, como assim? É, em vez de revistar o visitante vulnerável, a inspeção de segurança mais rigorosa é feita na pessoa presa que vai receber a visita, depois do contato com o visitante. A proteção da criança, do adolescente, da pessoa com deficiência prevalece nesse caso. Resumindo esse tema 998, então. Proibição forte da revista vexatória, uma aposta clara na tecnologia como solução padrão e regras muito restritas para a exceção. Sempre tentando proteger a dignidade do visitante, é uma tentativa de equilibrar pratos bem difíceis aí, né? Precisamente, é um exemplo muito claro de como o tribunal tenta harmonizar direitos fundamentais que parecem opostos. Segurança pública de um lado, dignidade humana do outro, num contexto super delicado como o sistema prisional. Mudando totalmente de assunto agora. Vamos para o direito tributário. Tema 1386, decidido no RE 15.620. O centro da discussão era a exigência de um depósito num fundo temporário, o tal do FOT, Fundo Orçamentário Temporário. Isso para empresas que têm benefício fiscal de ICMS. O que o STF decidiu? Aqui, o tribunal, na verdade, reafirmou a constitucionalidade de exigir esse depósito. Ou seja, em tese, um Estado pode sim exigir que empresa com incentivo fiscal de ICMS contribua com uma parte desse benefício para um fundo orçamentário temporário. Esse entendimento já vinha sendo construído, principalmente numa ADI, a 5.635, e agora foi consolidado com o selo da repercussão geral. A ideia por trás desses fundos, geralmente, é tentar diminuir o impacto fiscal dos benefícios que o próprio Estado dá. Certo. No entanto, e aqui está o ponto crucial da decisão, o STF fez uma distinção importante. A discussão sobre se essa obrigação de depositar vale especificamente para aqueles benefícios fiscais dados por prazo certo e com condições específicas. Tipo aqueles para atrair uma fábrica com meta de emprego, investimento definidos em contrato? Exatamente esses. Essa discussão, se o depósito para o FOT se aplica a esses benefícios contratuais, digamos assim, foi classificada como de natureza infraconstitucional e fática. Infraconstitucional e fática. O que isso quer dizer na prática para as empresas e para os estados? Significa que decidir se um benefício fiscal específico com essas características de prazo certo, condições, deve ou não contribuir para o FOT, não é uma questão para ser resolvida direto pela Constituição Federal. A resposta vai depender da análise da lei estadual que criou aquele benefício específico, das condições que foram combinadas entre o Estado e a empresa e das circunstâncias concretas do caso. Em outras palavras, o STF disse, olha, exigir o FOT em si não é inconstitucional, mas saber se ele se aplica a esse seu benefício aqui, que tem regras próprias, não é comigo, STF. Isso tem que ser resolvido nas instâncias inferiores, olhando a lei local e os fatos. Hum. Isso meio que desloca a briga judicial de volta para os tribunais estaduais, para o STJ. Entendi. A porta da constitucionalidade geral foi fechada, mas a discussão sobre a aplicação caso a caso, com base na lei específica, continua aberta em outras esferas. Faz sentido. Seguindo adiante, temos o tema 1396 do ARE 1528097. Esse é sobre processo nos juizados especiais federal, estadual, da Fazenda Pública contra o governo, né? A questão era, o juiz pode mandar a própria Fazenda Pública, que perdeu a ação, apresentar os documentos e os cálculos para começar a execução da sentença? E a resposta do STF foi sim. O tribunal confirmou que é possível, sim, inverter esse ônus, exigir que o ente público forneça os elementos para cumprir a própria condenação. Esse entendimento já existia, veio de uma ADPF, a 219, e agora foi confirmado em repercussão geral. Isso, em teoria, deve agilizar as execuções dos juizados, que foram feitos para ser mais simples e rápidos, né? Facilitar para o cidadão, para a pequena empresa que ganhou a causa contra o governo. Parece uma medida para dar mais força para as decisões, né? Para fazer acontecer. Mas tem alguma ressalva, algum mas? Sim, tem um porém importante.
Se houver briga, controvérsia sobre a capacidade do credor, quem ganhou a ação de conseguir esses documentos ou fazer os cálculos, a chamada hipossuficiência. Ah, a pessoa alegar que não tem como fazer. Isso. Se tiver essa discussão, ela é considerada fática. Ou seja, não é automático que a fazenda tenha que fazer tudo só porque o credor diz que tem dificuldade. Tem que provar essa dificuldade. Exatamente. A inversão do ônus não é uma regra absoluta, automática para todos os casos. Se a fazenda pública questionar a hipossuficiência do credor, aí o juiz vai ter que analisar as circunstâncias concretas daquele credor específico. Ele realmente não tem condição técnica ou financeira de obter os dados e fazer os cálculos. Se essa dificuldade for comprovada no processo, aí sim o ônus vai para o ente público devedor. Caso contrário, o credor pode ter que se esforçar para apresentar os cálculos ou os documentos que ele conseguir. A decisão busca um equilíbrio, sabe? Facilitar por hipossuficiente comprovado, mas sem impor automaticamente a tarefa para a fazenda em todos os casos. Entendi, faz sentido. Próximo tema, o RISP 111, julgado no Ré 970-343. Esse parece ser sobre uma regra bem antiga, o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT. Do que tratava esse artigo e qual foi a decisão? O artigo 78 do ADCT ele foi introduzido por uma emenda constitucional, a SC 30 de 2000, e ele criou um regime especial de pagamento parcelado em até 10 anos para precatórios aquelas dívidas do governo reconhecidas pela Justiça que estavam pendentes lá na data da emenda. Era uma tentativa de lidar com o estoque de precatórios da época. A decisão do STF nesse tema foi direta. Declarou esse regime específico do artigo 78 inconstitucional. Inconstitucional. Por quê, basicamente? Provavelmente por violar a ordem cronológica de pagamento dos precatórios ou por criar um regime à parte sem uma justificativa constitucional forte o suficiente. Contudo, reconhecendo que essa regra valeu por um tempo e muitos acordos de parcelamento foram feitos com base nela, o STF aplicou a chamada modulação dos efeitos da decisão. A modulação, para evitar o caos, né? Exato. Para proteger a segurança jurídica, as relações já estabelecidas. Na prática, a modulação diz o seguinte: os parcelamentos de precatórios que foram feitos com base no artigo 78 até o dia 25 de novembro de 2010, esses continuam válidos. E por que essa data específica, 25 de novembro de 2010? Essa data não é aleatória, não. Foi o dia em que o próprio STF, numa outra ação, a ADI 2356, deu uma medida cautelar suspendendo a eficácia justamente desse artigo 78 do ADCT. Então, o raciocínio foi: vamos respeitar os parcelamentos feitos enquanto a norma ainda parecia válida, antes da liminar. Mas a partir da data em que o STF sinalizou a provável inconstitucionalidade, a data da liminar, qualquer novo parcelamento baseado nesse artigo já não teria mais respaldo. Entendi. É uma forma de ajustar os efeitos da declaração de inconstitucionalidade no tempo. Uma solução que olha para o passado com pragmatismo, mas confirma que a regra não valia para o futuro e nem para o período depois daquela primeira intervenção do tribunal.